Bom dia, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar uma nova jornada. Uma jornada de, calculo eu, 3, 4 anos. Nós estamos em busca de uma igreja saudável. Aí eu vou apresentar o material para vocês, o que usaremos, tá? E explicar para vocês qual é o nosso intuito. A criação desse currículo está me fazendo também rever o currículo da Adóquimos, nossa escola de líderes. Eu não me esqueci da Adóquimos. A questão é que com esse volume de atividades, a gente acaba não conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas muitos dos livros da Adóquimos, quem recebeu aquela lista no início, a bibliografia, vai perceber muitos dos livros estão sendo adotados ou serão adotados para esse novo currículo da Escola Bíblica Dominical. Tá? Então, em breve, vocês vão receber o novo formato para Adóquimos e a cara que a gente vai dar para esse novo encontro. Tá certo? A Laísa preparou com muito carinho o material para os professores. Os professores receberão, ou já estão recebendo, a ementa do curso, o livro, um mimozinho. E nós teremos uma reunião, eu terei com todos os professores uma reunião, quarta-feira agora, após o culto de oração. É uma reunião breve, mas importante, porque eu quero orientar os professores sobre como extrair o conteúdo de cada capítulo do livro para a sua classe, para a sua aula. Então eu vou orientar os professores nisso, eu vou orientar os professores sobre como vão utilizar os vídeos que eu vou gravar para eles se prepararem para as aulas. E Pastor Roberto vai me auxiliar fazendo slides de PowerPoint para os professores que vão usar isso na classe, porque cada classe vai ter a televisão lá que nós ganhamos, né, para projetar, usar os recursos didáticos direitinho. Então o professor vai receber um kit completo, digamos. Videoaula instruindo, os slides que ele vai poder usar, mas eu não tenho computador, eu não sei usar. Se você tiver desejo de usar, a gente vai te ajudar com isso, tá? Então, nós queremos usar os recursos que nós temos disposição para melhorar o aprendizado, digamos assim. Então, nada muito rebuscado, como vocês verão, e eu nas aulas que eu darei este mês de fevereiro, vocês estarão aqui comigo, porque será basicamente introdução. Nós iniciaremos as classes divididas a partir de março. E aí os diáconos estarão comigo na minha sala, e os demais estarão divididos em classes. A classe do templo, classe de adultos, a classe que era a classe que eu lecionava, outra classe de jovens adultos, a classe de adolescentes, a classe de jovens e a classe de coralistas e músicos na sala do coral, certo? Então nós teremos todas estas classes estudando o mesmo currículo a partir de adolescentes até a classe do templo, tá certo? Então, essas são as instruções gerais aí, para você entender que rumo nós estamos tomando ou seguindo. Nesta manhã, eu quero apresentar para vocês o Ministério 9 Marcas, que é de onde nós estamos extraindo todo o conteúdo para a nossa escola bíblica dominical, porque numa igreja como a nossa, 75 anos de tradição,
Eu sei que no coraçãozinho de algum irmão pode existir aquela questão: poxa, nós nem usamos mais a revista dos batistas. Eu tenho duas coisas quanto a isso. Primeira, os batistas já não têm revista há muito tempo. Recentemente lançaram a Convicção, e que é um material que, quando a gente para e olha, eu não sei se atenderia às necessidades da nossa igreja no momento em que a gente está vivendo. E em segundo lugar, e para mim mais importante, o que eu estou propondo a vocês, eu vou mostrar hoje, é um material de um batista da Convenção do Sul dos Estados Unidos, Convenção Batista, das melhores cabeças hoje, se não a melhor cabeça entre os batistas americanos, no que diz respeito à doutrina da igreja. Então, 9 marcas, eu vou falar disso daqui a pouquinho. É sim material batista de enorme qualidade, como eu pretendo demonstrar para vocês. O tema para as minhas aulas agora no mês de fevereiro vai ser este: em busca de uma igreja saudável. Se você tiver desejo e acesso, tiver desejo de acessar os slides, e os slides vocês observam, eu tenho aqui comentários na maioria deles. Você pode procurar a secretaria, mandar um WhatsApp para a secretaria, ou você recebe pelo WhatsApp mesmo o PDF, ou você, se preferir xerox, fica baratinho, a gente vai cobrar aí só o valor da xerox, centavos cada página, porque eu gostaria que a gente pudesse distribuir para todo mundo, mas são 43 páginas, ficaria talvez pesado aí no orçamento para a igreja, e você pode, alguns vão preferir em PDF mesmo. Então, o que eu desejo que você faça é que você preste atenção, porque você vai ter acesso a esse material de uma forma ou de outra. Não se preocupe em ficar tomando nota, a não ser que você prefira assim, mas você vai ter acesso a esse material. E nós estamos em busca de uma igreja saudável. Essa é a nossa proposta. Quem é o Mark Dever? Mark Dever é o diretor do Ministério 9 Marcas, nos Estados Unidos. Ele é pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington. Uma igreja onde grande parte dos membros da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos é composta por membros da igreja do Mark Dever. Então, um homem extremamente envolvido, inclusive com sua denominação. Um homem envolvido com missões. Ele é graduado na Universidade de Duke, teve mestrado em divindade no Gordon Conwell, e é PhD em História da Igreja, em História Eclesiástica, numa das universidades mais prestigiadas do mundo, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, é um homem extremamente capaz e ao mesmo tempo piedoso, um pastorzão, um homem simples. Se você tivesse oportunidade de, mesmo que brevemente, se relacionar com ele como eu tive, nas 2 vezes que eu fui a Washington para o curso com ele, você perceberia isso, um pastorzão, um homem próximo, apesar de tanto conteúdo. Então, que ninguém de nossa igreja ache que nós estamos saindo da literatura batista, muito pelo contrário, nós estamos voltando a isso, porque este homem é um homem de imensa capacidade. Ele estará agora no Brasil, no período de carnaval, ele falará no Seminário do Batista do Sul, no Rio de Janeiro, falará na igreja do pastor Judy Clay, para um grupo aí de cerca de 60 pastores. Então ele tem cada vez mais se envolvido com a vida batista no Brasil, porque os batistas começaram a dar espaço para ele. Este é Mark Dever. 9 Marcas, o ministério que ele mesmo organizou,
Essa organização teve início quando ele assumiu a Igreja Batista do Capitólio, nos Estados Unidos, em Washington. E lá ele tinha um membro que trabalhou junto com ele na igreja. Quando ele chegou à igreja, o vice-presidente da igreja era um homem chamado, um jovem na época, Matt Schumacher. E eles então tiveram assim, uma conexão de coração e de mente. E o Dever começou a discipular o Matt Schumacher, e eles juntos começaram a trabalhar pela revitalização da igreja, porque era uma igreja centenária, mas uma igreja que vivia, que estava num declínio e morrendo literalmente. E ele então começa um trabalho com o Matt Schumacher, e os dois juntos, sem nenhum tipo de invenção, sem nenhum tipo de criatividade que nos faça sair da Bíblia, como tantas vezes a gente vê acontecer nos tempos em que nós vivemos. Ele ensinando a Bíblia, pregando a Bíblia, pastoreando, ele viu a igreja se revitalizar de uma maneira impressionante. E aí eles começaram a olhar, quando eles viram que aquilo tudo, voltar aos princípios, voltar às origens bíblicas e da tradição, eles descobriram que se isso for feito com piedade, com oração, a igreja cresce, sem você se preocupar com o crescimento. Por quê? Porque todo organismo vivo, saudável, ele cresce e reproduz. Então eles viram que a igreja deles começou a se expandir nesse sentido. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar um ministério 9 marcas. Que nós vamos falar sobre cada uma delas, em resumo, no decorrer deste curso. Estas 9 marcas, foram marcas que ele começou estudando a história da igreja, verificando nas igrejas saudáveis, nos pastores saudáveis. Ele verificou que essas igrejas e pastores, direta ou indiretamente, faziam questão de cultivar essas marcas na vida deles e da igreja. E aí eles viram que a igreja assim cresceria. E então, nos anos 90, o Schumacher e o Dever, juntos, decidiram criar esse ministério, que levou o nome do primeiro livro que ele publicou, 9 Marcas, e o 9 Marcas ele escreveu, não para publicação e venda, ele escreveu para os membros da igreja. Começou, na verdade, como artigo de boletim, pastoral de boletim, e aí ele foi expandindo, e ele mesmo publicou para os membros, a coisa cresceu, e o ministério tomou esse nome. E a ideia deles é equipar os líderes da igreja com uma visão bíblica, com recursos práticos, para que a glória de Deus seja exibida através de igrejas locais saudáveis. Este é o propósito dele, com esse ministério. Então, por que 9 marcas? Por que o pastor fala tanto de 9 marcas? Porque quando eu olho para a visão desse ministério e para a história dele, conectado, enraizado com a nossa tradição, eu digo, é disso que a gente precisa. Não de um selo 9 marcas, mas porque o selo 9 marcas nos remete à tradição que, lamento dizer, mesmo os batistas, americanos e brasileiros, têm abandonado já faz muito tempo. Por isso que nós começamos a série de mensagens a cada domingo de ceia, este próximo ano, sobre a nossa tradição. O que de nossa tradição deve ser cultivado e o que deveria ser, portanto, também descartado, quando se trata de tradição de homens, não é? Então este é o pastor Mark Dever, esta é a visão de 9 marcas. 9 marcas crê que a igreja local é o meio principal que Deus tem escolhido para exibir a glória dele a todas as nações. Como é que Deus pretende salvar o mundo? Como é que Deus pretende encher a terra com o conhecimento da glória dele? Através do cumprimento da grande comissão,
que nada mais é do que igrejas locais engajadas com a visão de evangelização e discipulado, que vai acarretar novos líderes que serão formados, igrejas que serão plantadas, e assim o movimento acontecendo, como sempre foi no livro de Atos e ao longo da história da igreja. Então nós cremos que a igreja local é o meio principal que Deus escolheu para exibir a glória dele entre todas as nações. E que a Bíblia é suficiente para a vida da igreja. Esse é um ponto tão importante de se destacar, meu povo, porque quando a gente fala que a Bíblia é suficiente para a vida da igreja, se tornou um jargão que nem sempre a gente consegue perceber que na prática, tantas vezes a gente não sabe perceber ou identificar que nós não mais consideramos a Bíblia suficiente. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu vou falar agora da minha classe, pastores, esposas de pastores, por exemplo. Eu puxo na minha memória, entre nós batistas, e eu não consigo recordar qual foi a última vez, por exemplo, que uma reunião de esposas de pastores preocupou-se em trazer algum pastor ou alguma esposa de pastor com conteúdo bíblico atrelado à vida, para falar para elas em termos de encorajamento. Mas o que eu mais vejo acontecer é que quando vai ter um encontro de esposa de pastores, tem que trazer um psicólogo tal ou uma psicóloga tal. Como se o pastor ou a mulher de um pastor, com a Bíblia no coração e na vida, não fossem suficientes para tratar dos problemas que esposas de pastores enfrentam. Observa para você ver, isso não é só entre pastores. Você vai falar de determinada coisa relacionada à vida da igreja, ou à vida do crente, você busca logo um especialista hoje em dia, e nada contra especialistas, veja bem, mas o problema é que a gente não sabe mais fazer a diferença entre problemas da alma e do coração, e problemas de um especialista. Por exemplo, se nós quisermos falar de nutrição para a terceira idade, digamos, assunto pertinente, aliás, nutrição é o assunto do momento, e aqui eu não digo pejorativamente, ou nós aprendemos a comer de forma saudável, ou a humanidade vai adoecer cada vez mais. Nutrição é fundamental. É óbvio que eu não sou habilitado para falar de nutrição, certo? Eu vou trazer um nutricionista. Agora, vamos falar de ansiedade. Porque ansiedade faz muita gente comer, certo? Ansiedade está relacionada a quê? Ao coração. E aí a gente acha que o problema do coração é um problema agora de um outro profissional. E aí o teólogo, o pastor, ele não está mais habilitado para tratar do problema. Aí a gente tem que trazer um psicólogo. Porque ansiedade, então vamos trazer um psicólogo para falar sobre isso. E de novo, nada contra os psicólogos necessariamente falando. A minha crítica aqui é à igreja, é aos crentes que acham que a Bíblia não é mais suficiente para resolver ou lidar com questões do coração e da vida. Problema conjugal. Problema jurídico, vamos lá. Luiz César está aqui, advogado, defensor público. Tantos casos, às vezes, eu peço para ele me ajudar, e ele, com a sabedoria dele, perspicácia, logo me manda um zap depois e diz assim: pastor, isso não é um problema jurídico. Isso é um problema do coração. E eu digo comigo, bingo, ele tem razão. Então, o que a gente precisa acordar, igreja, acordar mesmo, nossa igreja, CIB, é que a Bíblia é suficiente para os problemas da alma. Quantos
Quantos processos na justiça seriam evitados se os crentes soubessem usar a Bíblia e o aconselhamento da igreja para resolver as questões do coração, da alma? Se você está passando, por exemplo, por algum problema mais grave no que diz respeito ao corpo, a depressão, as ansiedades, é óbvio, você vai precisar de um psiquiatra, de um bom psiquiatra. Bom no sentido de que não vai fazer experimentos com você. Mas atrelado a isso, e o bom psiquiatra vai te dizer isso, ele vai dizer, olha, mas você precisa falar dos seus problemas. Você tem que, e como a única ferramenta que ele conhece, ou acaba conhecendo até por questão de ética profissional, ele vai te encaminhar para um psicólogo. E por que ele te encaminha para o psicólogo? Porque ele sabe que o problema de qualquer pessoa no tratamento psiquiátrico nunca será apenas fisiológico, hormonal, biológico, ou seja, o nome científico que for. Há também algo do coração, e que ele não é apto para isso. Mas nós, crentes, sabemos bem pelas Escrituras, que a raiz de todos esses problemas é o coração, e quem trata o coração de fato é só a Bíblia, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a gente fala do que a gente está falando aqui, por exemplo, a Bíblia é suficiente para a vida da igreja, não, eu temo que a maioria das pessoas pensa assim, a Bíblia é o que o pastor usa para pregar. E aí o pastor prega, e de preferência, se ele foge do texto, se ele distorce o texto, a maioria da igreja não vai perceber, não vai brigar, até porque ele abriu a Bíblia no púlpito, e eu, pior ainda, eu nem abro a Bíblia, né? Eu abro o iPad. Então, a gente pensa que a Bíblia é suficiente para ocupar o púlpito, e o pastor falar dela, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da Bíblia como suficiente para penetrar as questões do coração, da alma, das decisões da igreja, do tratamento, da construção de relacionamentos e de forma de ser e de viver. Então, nós cremos que a igreja local é o meio principal de Deus, que Deus tem escolhido para exibir a glória dele a todas as nações, e a Bíblia é suficiente para a vida da igreja. Tá certo? Outra coisa, 9 marcas. O que são as 9 marcas? Vamos lá. As 9 marcas, e nós vamos estudar isso no primeiro livro, quando nós dividirmos em classes a partir de março, no livro O que é uma igreja saudável. Vou falar dele depois, mas a Laísa já está recebendo as encomendas, caso você deseje ter o livro, baratinho, fininho. Você pode ler um capítulo por semana, porque cada aula vai ser um capítulo, e você vai ver, dentre outras coisas, o que são as 9 marcas. Então, as 9 marcas, em resumo, são as seguintes: pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelismo. 5 primeiras marcas. Antes de mostrar as outras 4, deixe-me acampar um pouco aqui e mostrar em visão geral para você o que são essas marcas. Veja bem, tudo na igreja ou na vida de um crente começa pela palavra. Por isso a pregação da palavra é fundamental. Eu estou lendo um livro da década de 40, se não me engano, por um pastor batista. O título do livro é O Pastor. Eu estou lendo esse livro porque a Junta de Missões Nacionais me pediu para escrever um livro sobre pregação e pequeno grupo. E eu estou pesquisando. E o pastor Avelino, 1940 e pouco, professor por muito tempo do Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, ele diz assim, e eu fiquei feliz em ler isso, porque não é mais isso que se pensa como sendo a prioridade número 1 do pastor. Qual é a prioridade número 1 do pastor? Qual é, gente?
pregar a palavra de Deus. Ponto. Tanto que quando você lê as qualificações do presbítero ou do pastor em Timóteo capítulo 3 e a qualificação dos diáconos, a diferença essencial entre um diácono e um pastor é que o pastor tem que ser apto para ensinar, e não se requer isso do diácono. Isso já demonstra para nós a prioridade da pregação. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, quando instituem o corpo diaconal da igreja, e eles fazem isso para liberar o pastor para duas coisas essenciais: a pregação e a oração, a palavra e a oração. E aí o pastor Avelino vai dizer no livro dele, de uma forma, aliás não, quem diz o que eu vou dizer agora é o Brodos, que foi um dos fundadores do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Ainda no século XIX, ele diz: o pastor que prioriza a pregação e que prega bem, ele não abre apenas as portas da casa dele para o pastor quando o pastor visita. Ele abre o coração. E aí ele explica. Isso no século XIX, já tinha esse problema. Ele diz assim: o pastor que não prega bem, que não dá, prega bem no sentido de ensinar, de se afadigar na palavra e no ensino, o pastor que leva o púlpito de qualquer jeito, quando ele for visitar um membro, o membro vai abrir a porta da casa dele. O membro não é mal educado, alguns, né? O pastor vai ser recebido. Mas quando o pastor se esmera na pregação, e ele bate na porta da ovelha, é diferente. Poxa, aquele homem que me ensina todo domingo, aquele homem está aqui na minha casa. Impressionante. E é verdade isso. Eu sinto isso. Eu percebo isso quando eu estou com vocês na individualidade. Então, a prioridade número 1 da igreja, do pastor, é a pregação. Todo o seu ministério se desdobra disso. E daí vem teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é a capacidade que nós vamos adquirindo de olhar para as Escrituras e buscar nas Escrituras a resposta bíblica para os diversos problemas ou questões que nós temos. Então, por exemplo, você tem que lidar com a questão do divórcio. O que a Bíblia como um todo tem a dizer sobre a questão do divórcio para a nossa vida hoje? A igreja tem que aprender a fazer esse tipo de colocação e de estudo. Agora, não pense você que teologia bíblica é só para pastor. Não, é para crente. Quando você, numa ligação telefônica, por exemplo, se propõe a ajudar alguém, a aconselhar alguém, não se iluda. Você já estará na sua conversa articulando aquilo que você julga conhecer da Bíblia para dizer como resposta que vai ajudar a pessoa com quem você está falando. Ninguém é isento de teologia. Todos nós fazemos teologia. Agora, há uns que fazem boa, outros que fazem má teologia. Qualquer resposta que você se propõe a dar a alguém, no que diz respeito a ajudar a tal pessoa com a Bíblia, o que você fala é a sua interpretação teológica. A não ser que você simplesmente leia o versículo bíblico, feche a Bíblia e ore com a pessoa. E se você não tomar cuidado, ao orar, o que você orar já será uma articulação teológica do que você pensou do texto. Certo? Então, por exemplo, você está conversando com alguém e a pessoa precisa ser salva em Jesus Cristo e você não fala nada para ela, você só recita João 3,16. Você diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Você não falou nada, você citou a Bíblia, você não fez teologia, certo? Mas aí você vai orar. Pai,
tudo bem, ainda não é teologia, porque Jesus nos ensinou a orar dizendo, quando orares, dizei, Pai nosso que estais nos céus. Então, Pai, em nome de Jesus, Jesus ensinou-nos a orar em nome dEle. Aí você diz assim, abra o coração dessa pessoa para crer em Cristo. Faz ela se arrepender, convença ela do pecado, da justiça e do juízo, que ela possa entregar a vida a Jesus, em nome de Jesus, amém. Sua oração inteira foi uma interpretação teológica. Como? Você está articulando na sua oração que você crê, que para alguém crer para a salvação, essa pessoa precisa da ação do Espírito, precisa de regeneração, precisa que o coração seja aberto. Veja, até as nossas orações são fruto daquilo que a gente acredita sobre a Bíblia. Logo, até as nossas orações, o conteúdo, a carne das nossas orações é fruto da nossa teologia bíblica. Por isso que uma igreja não vive sem teologia. É impossível. Então, a importância da pregação expositiva, a importância da teologia bíblica, está claro isso, gente? Isso é muito importante. Nós temos que ser uma igreja, um corpo de crentes, que consegue entender o valor da pregação bíblica, o valor da interpretação ou da teologia bíblica, para viver seus dilemas e questões. Eu até dei uma palavra na MCM essa semana, dizendo, olha, vamos tomar cuidado com a revista da MCM, com os tópicos, com os temas, e porque eu fico triste, eu abro a visão missionária, eu vejo ali mais coach e psicólogo dando opinião do que pastor teólogo. É impressionante. A Bíblia parece que não é mais suficiente para as questões. Vamos tomar cuidado com isso. A Bíblia é suficiente para as questões da alma. Ou você não crê nisso? Nós somos uma igreja batista. E nós batistas cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Poxa, então por que coach tem mais voz do que pastor? Por que psicólogo tem mais voz do que pastor? Por que qualquer outro especialista tem mais voz do que pastor para as questões da alma e da vida? Não pode ser assim. Outra coisa, evangelho. A igreja tem que entender o que é o evangelho. Porque se nós não entendermos o que é o evangelho e anunciarmos qualquer evangelho, e isso é possível, Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, anunciarmos qualquer evangelho que não seja o evangelho, as pessoas que crerem, e aí Paulo está admitindo que elas crerão, vão crer em vão. Quanta gente crendo em vão, porque o evangelho pregado não é o correto. E aí o evangelho produz conversão. O que é conversão? Conversão é a gente, como a maioria na prática pensa que é, veja se não é, a maioria das pessoas na prática pensa que conversão é você convencer alguém a frequentar a sua igreja. E aí se a pessoa está frequentando a igreja, a gente pensa, oba, conversão não é isso. Sabe quem é o primeiro a chegar na igreja todo dia? Não é o Rui. E graças a Deus pela vida do Rui. Deixou tudo pronto. Cheguei aqui e comecei a ensinar. O primeiro a chegar, o último a sair, é o diabo. E ele está preparando tudo. Porque tudo que o pastor vai pregar, tudo que o ministro vai nos conduzir em termos de adoração e palavra e letra de música, o diabo está pronto para ir lá e arrancar, como diz a parábola do semeador, para que não haja compreensão. Então, frequentar a igreja não significa muita coisa. Não é menos do que isso, ser cristão, não é menos do que isso. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Mas conversão não é só isso. Então nós temos que ter compreensão. O que é conversão? Nós vamos estudar sobre isso. Evangelismo. O que é evangelizar? As pessoas dizem assim, olha, viva a sua vida de tal forma
que você não precise usar palavras para falar de Jesus. Poxa. E tem muita gente achando que isso é evangelização. Meu testemunho evangeliza. Não, seu testemunho não evangeliza. Porque a fé vem pelo testemunho. E o testemunho do crente bonzinho. É isso que diz a Bíblia? Não, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Que palavra? O Evangelho. Agora, o seu bom testemunho vai abrir portas, vai abrir o coração para você penetrar e falar a palavra. Aí você evangelizou. Evangelização não é testemunho. Testemunho é parte dela. É o início. É você afofando o sofá e a pessoa se sentindo confortável, ela senta. Vem cá, sua vida, eu vejo você, parece que você é crente. Como é que é isso? Pronto, aí você vai evangelizar. Certo? Vamos falar sobre isso. Estou só mostrando em linhas gerais. Membresia. Nós temos que estudar sobre a importância da membresia. O que é ser membro de igreja, gente? Quais são as implicações da membresia? E como a gente precisa valorizar esse tópico. Membro de uma igreja batista. O que significa ser membro? Nós estudamos tanto sobre isso no pacto, quando a gente estudou o pacto inteiro ano passado, mas em síntese, e o pacto você tem ele pregado ali na saída, no quadro ali atrás. Aliás, Itamar, dá uma arrumadinha no quadro à sua esquerda aí que ele está torto. E eu com toque pregando aqui, eu fico doidinho vendo esse negócio torto. Pronto, está melhor. Entortou para o seu lado, ficou bom. Então veja, você lê o primeiro parágrafo do nosso pacto, ele vai dizer assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a crer em Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Então, primeira coisa para ser membro de uma igreja batista, crente convertido. Segundo, profissão pública de fé pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo pré-requisito, batismo. Terceiro, firmamos diante de Deus e dessa congregação o seguinte pacto. Então, para você ser membro de uma igreja batista, você tem que ser crente, batizado em profissão de fé e consciente de que ao tornar-se membro, você está aliançando a sua vida, pactuando-se com Cristo e com os crentes. E aí você não pode mais dizer o que a maioria das pessoas dizem: fulano não tem nada a ver com a minha vida. Opa! Se você é membro de uma igreja, há aspectos da sua vida que todos nós temos a ver sim. E vocês com a minha. E eu com a de vocês. Por quê? Porque diz respeito ao nosso compromisso de viver o Evangelho de uma forma que não apenas eu sei que eu sou crente, mas todo mundo sabe que eu sou. Pacto. Então, ser membro de uma igreja é viver pactuado. E o pacto envolve várias coisas: a nossa frequência, a nossa assiduidade, dízimos e ofertas, testemunho, edificação mútua. E você lê o pacto e você vai ver o que... E aí, quando alguém não está cumprindo o pacto, o que acontece? Disciplina, a marca de número 7. A gente tem que disciplinar. A gente tem que disciplinar, porque disciplina é sinal de amor. Agora, nós não vamos simplesmente sair desligando, nós vamos seguir passos bíblicos de disciplina. Nós temos que ser uma igreja que aplica disciplina. E você pode observar na história da nossa igreja, por exemplo, a maioria dos problemas que a gente acaba tendo, que envolve membro, é membro que está no hall de membro, mas que não frequenta, que não é assíduo. Pode observar. E aí, por que isso vai revelando? Quanto mais você se afasta da comunhão da igreja, mais seu coração se esfria, e mais carnal você se torna, e menos parecido com Cristo. E aí nós não temos condição de dizer que você é membro de uma igreja, que você é crente, porque sua vida está dizendo o contrário. Agora vamos falar mais sobre isso. Então,
membresia, disciplina, discipulado. Viver como cristão é viver com a consciência de que eu sou um discípulo. A palavra vem do latim e significa estudante. Eu sou um estudante de Cristo. E ao mesmo tempo que eu sou um aprendiz de Cristo, eu sou alguém que ensina sobre Cristo. Eu faço discípulos. Isso é muito sério, gente. Nós temos que ser um povo que, ao mesmo tempo que está aprendendo de Cristo, através da escola dominical, através do púlpito, através do clube do livro, através da MCM, através dos diversos, do farol, enfim, através dos diversos meios que a igreja tem, pequenos grupos, para ensinar a palavra, tudo isso que eu recebo e tudo isso que eu aprendo observando os irmãos que estão crescendo na fé, andando com eles, eu tenho que repartir com o outro. Então esse ano, como eu gostaria que você fizesse um compromisso de ver pelo menos uma pessoa convertida e integrada no ano de 2020. Você já pensou se a gente fizesse isso? Começa a orar especificamente por um nome, orar, discipular, ir atrás, trazer, falar, meu objetivo é ver o pastor batizando a Maria da Silva esse ano e ver ela integrada na igreja. Que belezinha seria se a gente pudesse ver isso acontecendo, fruto do seu discipulado. E outra coisa, a liderança. Uma igreja saudável tem liderança saudável, e é sobre liderança que eu vou começar a estudar com os diáconos quando a gente for lá para a minha classe. Bíblica e historicamente, como é que uma igreja deve se organizar em termos de sua liderança? Como é que a gente prepara líderes? Como é que a gente forma líderes? E assim por diante. Então veja, essas são as marcas da igreja. Não são só essas. Por exemplo, você não viu aí oração, você não viu aí missões, etc. Agora, o que Mark Dever vai dizer é que uma vida centrada nesses princípios ou nessas marcas vai produzir crentes que oram, que fazem missões e etc, e etc. Tanto é que na série 9 marcas que nós vamos estudar, vai ter um módulo inteiro sobre oração. Vai ter um módulo inteiro sobre missões. Nós vamos tratar disso também. Mas observe que a igreja que preza pela pregação, obrigado, Valdinei, a igreja que articula seus pensamentos teologicamente, a igreja que conhece o Evangelho, que entende o que é conversão bíblica, que evangeliza da forma apropriada, a igreja que entende o que é membresia, a igreja que sabe o que é disciplina, discipulado, liderança, essa igreja, ela vai, de alguma forma, ser saudável e, portanto, crescerá. Essa é a ideia. Tá certo? Então, antes de prosseguir, e aí eu quero entrar em linhas gerais em cada um dos pontos, aliás, já é 10h20. Meu Deus! A gente vai parar aqui então. E aí eu quero ouvir perguntas, e eu quero porque aí a partir da semana que vem nós vamos entrar em pregação expositiva, teologia bíblica rapidamente. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação, e eu quero te ouvir. Vamos lá, fique em pé. Tem microfone rodando? Está aqui, vamos lá. Com base em tudo que eu falei, uai, que bênção. Quando a gente olha para as marcas, fica aí que eles vão perguntar agora. Quando a gente olha para as marcas da igreja saudável, né, veja, pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelismo. Qual dessas marcas de saúde você acha, ou quais são as mais difíceis de se cultivar numa igreja? E por quê?
Joaquim. O Joaquim está destacando que o que a gente vê acontecendo na prática é a dificuldade de encontrar púlpitos com pregação expositiva. Verdade. Entretanto, quando um pastor se propõe a pregar expositivamente, e a igreja vê que a coisa funciona, que a coisa é boa, bíblica, a igreja gosta. E ela não vai ficar brigando com o pastor. Agora, quando o pastor implementou a pregação, está tentando ajudar a igreja a pensar teologicamente, qual outra marca você acha que é difícil e por quê? Disciplina. Por que, Orlando? Por que lidar com disciplina na igreja? Eu diria, sinceramente, que duas dessas marcas são as mais difíceis. Dessa tela que está aí. A primeira, de fato, é a disciplina. Qual é a segunda? Discipulado. Disciplina é difícil porque a disciplina, como nós veremos, ela faz você entrar na vida da pessoa. E ninguém gosta de ter a vida, de alguma forma, vasculhada. É complicado você ter que lidar com um caso, especialmente, aqui graças a Deus não tem isso, né? Mas vamos falar das igrejas lá do interior, né? Imagina, filho do pastor, o filho de um diácono, que vive a vida torta, e o pastor vai tentar resolver, vai tentar ajudar, e aí ele tenta, não dá, e ele traz o nome para a liderança, fala, olha, nós vamos ter que trazer esse nome, nós vamos ter que, imagina, mexer nisso. Então, disciplina é uma marca dificílima. Da mesma forma que é difícil corrigir um filho. Porque na correção de um filho, a gente sempre cai em dois extremos, e na da igreja também. O primeiro extremo, qual é? É não disciplinar, porque é mais fácil conviver sem você ter que ficar ali disciplinadamente, disciplinando. Mas nós vamos abrir disciplina depois e vamos explicar o que significa disciplina. E o outro extremo é você, quando decide disciplinar, você vai e bate com raiva, quase espanca. Não é assim? Isabel. Parece que é mais manso. Mas a conversão, deixa eu falar do discipulado antes de deixar vocês falarem, né? A conversão, quando o Espírito de fato opera ela, facilita, como você colocou. Mas assim, em termos de cultivar a igreja, fazer a igreja enxergar a importância e querer viver, a disciplina é difícil, porque a gente acaba tendo que tocar em feridas, que tantas vezes é melhor a gente fazer vistas grossas. E o discipulado é dificílimo, porque ele tem a ver com estilo de vida. Tem a ver com você deixar de viver só para si ou para a sua família. Tem a ver com você abrir mão de momentos poucos que te sobram no mundo em que a gente vive, para você, em vez de ficar ali olhando o seu Instagram, Facebook, WhatsApp, assistindo um programa gostoso de televisão, você gastar tempo tomando um café com alguém, visitando alguém, sentando com alguém, lendo a Bíblia com alguém. Veja, isso é muito difícil, não é? Quem mais? Nossa, vou ter que cortar. Diga, pastor Hilton. Ah. Por exemplo. A ideia da democracia versus direção de Deus. Ou então,
Muito bem colocado. O problema da liderança é tão sério que eu pensei em falar em liderança, mas não quis. Sério mesmo. Porque na história, na medida em que os batistas se afastaram da liderança que os próprios batistas no seu início tiveram, a gente começou a ter problema. Eu vou dizer algo que talvez vai te chocar e a gente vai encerrar com a minha afirmação, para você continuar voltando, mas deixa eu te chocar. Bíblica e historicamente falando, os batistas, eles são liderados por presbíteros e governados pela congregação. É diferente do presbiterianismo, que é liderado por presbíteros e governado pelo presbitério. Então, o nome presbítero em si não significa presbiterianismo. Presbiterianismo é o governo da igreja ser exercido pelo presbitério, ou seja, a igreja não toma as principais decisões, o presbitério. No máximo, a igreja homologa a decisão do presbitério. Agora, uma igreja batista, ela é liderada por presbíteros, que nas grandes decisões, ela ouve o governo da igreja, a direção da igreja. E nós vamos desdobrar isso, por isso que eu vou começar primeiro eu com os diáconos. E não vou esconder de vocês não, meu sonho é a gente chegar no ponto histórico, a igreja que funciona com seus presbíteros, diáconos e o governo congregacional. Meu sonho é a gente voltar ao que eram os batistas lá no século XVII, início do século XVIII, na nossa história. Porque o presbitério, subordinado ao governo da igreja, e quando o pastor sozinho não tem a única palavra, mas há um corpo com ele, há menos chance do pastor ser o déspota que faz as coisas segundo a cabeça dele, e assim por diante. A prestação de contas, etc. Mas nós não vamos falar disso agora. Nós estamos caminhando para conhecer esses temas, e no próximo domingo, portanto, a gente mergulha em cada um dos temas especificamente, e a gente tem aí até o fim do mês para eu introduzir o livro, e aí nós vamos dividir em classes. Deus te abençoe, vamos preparar para o culto.